Parecer número 722/2016, da Comissão de Infraestrutura. Relator, senador Wellington Fagundes. Sobre a mensagem número 66/2016, número 351/2016, na origem, pela qual o vice-presidente, no exercício da presidência da República, submete à apreciação do Senado a indicação do senhor André Martins de Araújo para exercer o cargo de diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Discussão do parecer. Encerrada a discussão, passa-se a votação que, de acordo com o dispositivo do artigo 291 do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. Com a palavra, senador Telmário. Senhor presidente, senador Vicentinho Alves, que muito honra Tocantins. Senhor presidente, eu quero aqui fazer minhas as palavras do senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar traz esse plenário um debate que, sem nenhuma dúvida, ele está coberto de razão. Os estados do Norte e Nordeste vão aqui, se for aprovado esse acordo, ele vai pagar para os grandes estados, 3, 4 grandes estados que estão nisso: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas, e do Nordeste só tem Alagoas. Os demais têm dívidas mínimas. Então, é injusto, sem nenhuma dúvida, esse acordo, esse pacto, e o senador Otto tem total nosso apoio, e a fala dele, sem nenhuma dúvida, já expressa tudo. Mas, senhor presidente, eu queria aqui também falar em outro assunto. É o reajuste dos defensores públicos, senhor presidente. Esses senhores estão aí toda semana, se deslocam dos seus estados, vêm para cá, a casa promete que vai votar, eles estão cheios de sonhos, cheios de esperança. O defensor público, senhor presidente, é o primo pobre da justiça, mas o primo pobre que assiste o mais necessitado, o mais humilde. O pobre é a democratização da justiça. O defensor público, ele defende aquele que não tem dinheiro, ele defende aquele que anda de ônibus, senhor presidente. O defensor público defende aquele que vai de bicicleta para a defensoria. Ele vai de carona, porque ele não tem dinheiro. O defensor público, senhor presidente, é a presença da justiça para os mais necessitados. E essa casa, de repente, colocando esse projeto, está aí, já está mofando, já está ganhando teia de aranha. Então é preciso que a gente traga essa justa. É um reajuste justo, não tem efeito cascata, não tem absolutamente nada. Os primos ricos já tiveram os aumentos, já tiveram os seus benefícios, né? E aqueles que estão ali democratizando a justiça, aqueles que estão ali defendendo a grande maioria do povo brasileiro, aqueles que estão ali lutando pela igualdade, dando à justiça a igualdade, senhor presidente, estão nessa casa, de certa forma, sendo esquecidos, deixado de lado. Senhor presidente, eu faço um apelo à Vossa Excelência, faço um apelo aos senadores, às senadoras. Eu acho que nós temos que fazer uma força conjunto, uma força-tarefa e fazer justiça a essa grande justiça que está acontecendo com o reajuste dos defensores públicos. Não é possível. Olha, a gente olha nos corredores, essas pessoas estão aí meses e meses, né, bate na porta de um, na porta de outro, pede o apoio de um, apoio do outro. Por que mendigar tanto uma categoria que, por respeito, pela Constituição, merece o nosso respeito, merece esse reajuste, que não vai afetar absolutamente nada? É um reajuste extremamente menor do que já foi dado nessa casa. Portanto, senhor presidente, eu faço um apelo à Vossa Excelência, faço um apelo à mesa e também aos senadores. Vamos acabar com essa angústia dos defensores públicos. Senhor presidente. A palavra, senadora Fátima Bezerra. Senhor em presidente, seguida, primeiro o senador Lindenberg. Quero aqui me associar ao senador Telmário no sentido de renovar o nosso apelo aqui para que o projeto de lei que trata do reajuste dos defensores públicos seja votado nessa tarde. É inaceitável que se continue protelando, né, uma matéria como essa, né, pelo que ela tem de justeza, uma matéria, inclusive, que tem o apoio aqui de todas as bancadas. Então, a gente faz aqui o apelo, mais uma vez, à liderança do governo, para que não protelemos, para que a gente possa apreciar ainda hoje, repito, o projeto de lei que trata
do reajuste, que trata da valorização salarial profissional, a uma categoria que dispensa comentários o papel do ponto de vista de cunho social que a Defensoria Pública exerce em todo o país. Segundo, senhor presidente, quero aqui também me associar ao senador Otto Alencar e também ao senador Teomário no que diz respeito ao PL 257. PL 257, que já foi apreciado pela Câmara, projeto de lei esse que, se já não bastasse o ataque que ele desfere contra os direitos dos servidores públicos, com propostas como congelamento de salários, proibição de concursos, etc., como se não bastasse tudo isso, projeto no que diz respeito à renegociação das dívidas está cometendo uma grande injustiça com os estados do Norte e Nordeste, na medida em, como já foi dito aqui, que esse projeto de lei simplesmente fecha os olhos para as disparidades regionais, na medida em que esse projeto, senador Vicentinho, quer tratar os desiguais de forma iguais, não é? O governo tomou atitudes que nós reconhecemos, de socorrer o Rio de Janeiro, de socorrer o Rio Grande do Sul, 14 bilhões de reais, medida provisória, dinheiro liberado, e para os estados do Nordeste, nada. Para os estados do Nordeste, inclusive, que tem feito o dever de casa, na medida em que, com relação ao percentual das dívidas, os estados do Nordeste respondem por apenas 6% do estoque dessa dívida, o que mostra o dever de casa e o esforço que os estados do Nordeste têm feito. Na medida em que os estados do Nordeste, por outro lado, respondem a mais de 69 milhões, né, de população. Então, quero aqui, senhor presidente, apoiar e me somar na posição dos governadores, que estão entregando uma carta ao presidente interino biônico, exigindo e cobrando soluções. Soluções, eles querem uma medida provisória, a exemplo do que foi feito com o Rio de Janeiro, já imediata, uma medida provisória que libere, por exemplo, 50% dos 14 bilhões que foi para o Rio, 7 bilhões. Eles querem também uma medida no que diz respeito à questão do fundo de participação, a exemplo do que foi feito com os municípios, que possa ter uma ampliação do fundo de participação dos estados. E eles querem também, senhor presidente, ampliação no que diz respeito à questão de crédito, do oferecimento de crédito, a exemplo do que é feito com o Prodetur. Eu encerro aqui, senhor presidente, dizendo que, repito, não pode ter dois pesos e duas medidas. Para os estados, tipo como ricos, o governo abre as portas do cofre. E para os estados do Nordeste, tratando dessa maneira. Isso não é justo de jeito nenhum. Os estados do Nordeste que enfrentam, sim, situações extremamente difíceis. Situações hoje, inclusive, para pagar os funcionários, senadora Vanessa. Situação hoje, inclusive, de honrar com o pagamento do 13º. Situação, por exemplo, de honrar com o pagamento dos fornecedores. Os estados do Norte e do Nordeste. Então, fica aqui, né, a nossa solidariedade, mais do que a nossa solidariedade. Assinamos a carta que os governadores do Nordeste estão entregando ao presidente interino biônico e que esse Senado tome aqui posição, que projeto nenhum de renegociação das dívidas aqui seja aprovado, seja votado, sem que seja tratado a todos os estados com justeza e com respeito. Nós aqui lutaremos até o fim, para que nenhum projeto de renegociação das dívidas aqui, nesse exato momento, seja aprovado, tratando o Nordeste e o Norte com desprezo e com desrespeito. Essa presidência registra com muito prazer a presença do nosso brilhante colega, senador Walter Pinheiro, que agora exerce a missão de secretário de Educação da Bahia. Seja bem-vindo, nobre colega. Com a palavra, o senador Lindenberg e, em seguida, o senador Ferraz. Não, senhor presidente, eu primeiro quero estranhar também... Em seguida, o senador Caiado. O porquê da não votação da Defensoria. Eu me lembro no semestre passado tinha um acordo para que deixasse para a primeira sessão depois do nosso retorno.
Não tem sentido. Estava naquele mesmo pacote com outras categorias. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos senhores, dos líderes, porque nós temos que encarar. Esse fato, eu estou escutando alguns dizerem o seguinte: ah, não, tem que passar pela CAI. Já houve uma audiência pública conjunta, CCJ e CAI, está no plenário do Senado Federal. Então, é uma decisão política nossa de colocar para votar esse ponto da Defensoria. Eu quero me associar ao senador Telmário Mota, que foi quem trouxe esse assunto, junto com a senadora Fátima Bezerra, e dizer que essa é a posição da oposição nessa casa. Queremos votar o mais rapidamente possível esse tema da Defensoria Pública. Com a palavra, senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente. Em seguida, senador Ronaldo Caiado, senadora Vanessa e senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu faço uso da palavra para justificar a minha ausência na votação anterior. Se estivesse aqui, votaria seguindo a orientação do meu líder, o senador Cássio Cunha Lima, mas justifico que me ausentei do plenário para participar com um conjunto de entidades do meu estado, entidades que representam o setor rural do meu estado, a Secretaria de Estado da Agricultura, juntamente com o governador Paulo Artung, juntamente com a Federação da Agricultura, juntamente com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, com todo o sistema de crédito, oportunidade em que tivemos uma audiência com o ministro Blairo Maggi, assim como com o ministro Diogo, ministro do Planejamento, para que pudéssemos encaminhar uma solução para o mais grave problema que aflige o meu estado, o estado do Espírito Santo, nesse momento, senhor presidente. Uma seca de 3 anos. Os dados técnicos e meteorológicos indicam que nós estamos com a pior estiagem dos últimos 80 anos, trazendo muito prejuízo aos nossos produtores rurais. E o nosso estado, o meu estado, senhor presidente, ele tem uma característica muito própria. Ele é um estado liderado pela propriedade de base familiar. E são produtores rurais que dependem fundamentalmente do crédito rural, dependem do Funcafé, dependem do sistema Sicob, para que eles possam financiar o custeio das suas lavouras. E uma vez que eles não estão colhendo, em função da estiagem, não estão conseguindo arcar com seus compromissos para custear suas lavouras. E nós tivemos uma excepcional reunião com o ministro Blairo Maggi, com o ministro Diogo, oportunidade em que nós sintetizamos o resumo de um voto que será encaminhado ao Conselho Monetário Nacional para que os produtores do nosso estado tenham o mesmo direito que outros produtores tiveram de outras regiões Brasil afora, como, por exemplo, a região do semiárido, que foi abatido por uma forte estiagem e levando e trazendo como consequência grandes prejuízos à produção. Por estar acompanhando todo o segmento rural do meu estado nessa audiência com o ministro Blairo Maggi da Agricultura, a quem eu agradeço a atenção, é que nós não estivemos aqui para votar na votação anterior. Portanto, faço dessa justificativa também uma manifestação e uma declaração de voto, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Ronaldo Caiado. A votação é a próxima? Senhor presidente, é importante que a sociedade brasileira tenha conhecimento da realidade dos fatos que nós estamos enfrentando hoje. Teve uma audiência na manhã na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nós ouvimos ali o relato de toda a assessoria do Ministério da Fazenda, como também do Tesouro. É algo preocupante e com um quadro muito mais grave do que nós imaginávamos. A situação de deterioração, o quadro de colapso completo, de endividamento do Estado, da incapacidade do governo poder cumprir com o que foi prometido diante de todos esses anos, é algo que mostra total irresponsabilidade com que
o país foi tratado durante esses últimos anos. É impressionante, presidente. Nós assistimos agora as pessoas quererem fazer um corte temporal. Olha, a partir da entrada do presidente Michel Temer é que tudo aconteceu. Pelo contrário, a partir do momento em que o presidente Michel Temer entrou no comando da presidência, o que está se tentando fazer, em primeiro lugar, é dar conhecimento à sociedade brasileira da gravidade e da extensão do desastre que foi praticado. E a partir de agora, é ter que dizer com toda clareza que todos os brasileiros terão que ter uma cota de sacrifício para podermos recuperar um país que foi totalmente dilapidado, sucateado e inviabilizado por 13 anos de má gestão. É importante que o cidadão que está nos ouvindo tenha consciência de tudo isso. Isso é exatamente, senhor presidente, a exigência que se quer dar em apenas 90 dias, a correção de 13 anos de total irresponsabilidade. Como tal, eu quero reafirmar que nós aqui temos que ter, sim, um discurso coerente no sentido de não fazermos concessões, seja para funcionários dos 3 poderes, seja para qualquer um que hoje tem estabilidade funcional, em detrimento daquele que deveria ser o nosso primeiro olhar, que são os desempregados, como são também as empresas que estão falindo e cada vez mais voltando os olhos para esse Brasil que trabalha e produz e que tem sido o ponto de sustentação do nosso país. Como tal, senhor presidente, é fundamental que não tentem repassar agora, pelos últimos 90 dias, o descalabro que foi implantado no Brasil. É importante que as pessoas tenham consciência dos fatos e que não venham amanhã maquetar, não venham amanhã criar um pano de fundo para desviar a realidade do que ocorreu com o país. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu queria dar conhecimento a todos os nossos ouvintes e também aos colegas que se fazem presentes. Vou encerrar a votação e proclamar o resultado. Em seguida, darei a palavra à senadora Vanessa e o líder, senador Humberto Costa. Sim, 41, não 6, abstenção 1. Aprovado. Presidente, pela ordem, presidente. O senhor André Martins de Araújo. Será feita a devida comunicação à presidência da República.